além da tensão das tarifas impostas, prestes a serem de fato efetivadas pelos Estados Unidos, pessoal, a queda de braço entre o Brasil e o país norte-americano se estende para o interesse de Donald Trump, possivelmente também nos minerais críticos, minerais raros encontrados aqui em uma das principais, fronteiras minerais do planeta que o Brasil tem, né, e o Brasil possui, que, segundo o presidente Lula, só o Brasil tem direito de mexer e de explorar. Eu proponho aqui, em nome da precisão, que a gente ouça exatamente o que o presidente falou. Vamos conferir. Esse dia eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. Pois é, pessoal, nesse momento deveria ser muito menos um momento de palanque e bravata e sim de disposição de deixar os egos de lado e tentar fazer alguma articulação propositiva nesse sentido, né? Delegado Gustavo Mesquita. Pois é, a gente vê aí agora essa discussão em torno dos metais críticos, né? As terras raras, que são compostos químicos estratégicos para todo o país, que são disputadíssimos e que o Brasil possui em abundância. A dificuldade em relação a esses metais não está, na verdade, em relação à sua abundância ou escassez na natureza. Eles são relativamente abundantes, mas a dificuldade está justamente no processamento desses materiais para o seu uso final na indústria, para o seu fim. E o Brasil não dispõe dessa tecnologia, ou dispõe de maneira muito incipiente, engatinha, na questão do processamento dessas terras raras. A gente precisa de tecnologia estrangeira. E aí, a gente se vê diante desse dilema. Vamos buscar auxílio externo ou vamos continuar com essa riqueza interna, de fato, soterrada, debaixo da terra, sem poder utilizar? E se buscarmos parcerias externas, essa parceria vai vir de onde? É melhor que venha dos Estados Unidos, podendo aí propor, talvez, justamente uma negociação, utilizando esse instrumento dos metais raros, resguardando, sem dúvida alguma, a prioridade e a utilização, a propriedade desses metais aqui no Brasil, ou vamos deixar que a China faça isso? Porque me parece que talvez se viesse a China falando que iria processar esses metais, iria comprar do Brasil, ia fazer uma parceria, aí talvez o governo brasileiro aceite, porque esse alinhamento com a China e com os eixos das ditaduras não incomoda o presidente Lula. Mas, eventualmente, colocar esses metais raros, essas terras raras, na mesa de negociação para tentar solucionar como um instrumento de solução para a negociação do tarifaço do Trump, isso ele fecha as portas. Me parece inadequado. Então, resguardar, sim, a prioridade, a soberania nacional em relação a componentes estratégicos como as terras raras, isso sim, mas fechar as portas e deixar que essa riqueza permaneça interna, ou, o que é pior, explorado por potências ditatoriais, é completamente reprovável. É isso, né? No mundo dessa guerra mineral que está posta, né? Até porque é fundamental para essa transição energética, para a transição das novas tendências digitais também. Principalmente a gente vê ali no Vale do Jequitinhonha, com a profusão ali de lítio, principalmente, lítio para baterias, fundamental para o avanço tecnológico, manganês, nióbio, o próprio grafite, o lítio que a gente já mencionou, enfim, é a maior reserva mineral à disposição do planeta, mas o Brasil de quê? De braço cruzado, com uma pá na mão e o discurso ultranacionalista de goela de palanque, que não fica de pé nessa altura do campeonato, né? De novo, até o próprio Zelensky, no meio de uma guerra, Mano Ferreira, viu que isso poderia ser uma oportunidade diplomática e de posicionar de fortalecer a posição do seu próprio país. Marinho, e para trazer dados para essa conversa, há a estimativa de que o Brasil detenha 18% das reservas globais de minerais raros, mas, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de produção, ou seja, de oferta concreta desse material é de 0,5% da produção global. Ou seja, nós estamos com a produção muito abaixo do potencial. E por quê? Como bem explicou o Mesquita, porque nós estamos numa lógica protecionista, fechada, que não consegue
englobar, que não consegue incluir o Brasil nas cadeias globais de valor. Nós precisamos, nesse sentido, abrir o Brasil para a cooperação internacional. Nós, como país soberano, mantemos a regulação sobre as terras, mas isso não deve nos impedir de trazer investimento internacional para que possamos aumentar a nossa produtividade e a nossa capacidade de gerar riqueza a partir daquilo que a natureza nos deu. Isso é um dos gargalos de uma realidade mais ampla de exclusão comercial que o Brasil vive. O Brasil, desde o tempo de Getúlio Vargas, mantém uma lógica protecionista, isolada do mundo, e isso só nos atrasa. A gente deveria usar uma crise como essa como uma oportunidade de redirecionar o debate sobre comércio internacional no Brasil para, de fato, ter uma agenda comercial de abertura das nossas barreiras para que a gente possa, de fato, colocar o Brasil num caminho de prosperidade e geração de riqueza. Meus amigos, enquanto o Brasil vive nessa guerra, né, com o agro, com todas as tentativas realmente de avançar numa mineração legal, a Austrália e o Chile, por exemplo, vão virando potências minerais, se libertando desse tipo de amarra e da burocracia que, lembremos aqui, o Partido dos Trabalhadores governa pelo menos mais de 90% dos últimos anos, desde o início do século XXI, e criou talvez esse inferno burocrático e essa aversão a realmente explorar com responsabilidade, sem instrumentalização ideológica, com preservação ambiental responsável, o nosso potencial, né? O Brasil potência que fica sempre no papel e no céu das ideias, né? E agora vira motivo de palanque.